ouvintes, boa noite. Com vocês no ar mais um programa Culturas e Identidades. Um programa que nos traz cultura, educação, história, tradição, luso afro-brasileira. Este programa tem a apresentação de Filipe de Souza, com a edição de textos de L'Oréal Rocha e a participação especial do professor L'Oréal Rocha hoje. Geralmente o Manuel J. Gander também está conosco, mas hoje infelizmente impossibilitado de participar. É um programa que vai ao ar todos os sábados às 20 horas pelas rádios Cultura Online Brasil e Rádio Internacional Lusófona. É um programa que vai ao ar direto dos estúdios de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Brasil, para o mundo, e retransmitindo por 25 links de sites e blogs parceiros. Nós lembramos sempre que coexistem, é bom que a gente se lembre, e esse programa precisa de ser que se lembre isso, coexistem dois planos da história, o da aparência superficial e o da realidade profunda. Então, a partir de agora, via Skype conosco, o professor L'Oréal Rocha. Boa noite, professor. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. E mais uma vez, obrigado a todos pela vossa audiência. E o tema do programa de hoje será Educação, Consciência e Caráter. O grande educador indiano, já falecido, Bhagavan Sri Satya Sai Baba, ele afirmava que educar é formar o bom caráter do homem, que para que ele se possa tornar grande e melhor a cada dia, e assim servir à humanidade. Professor L'Oréal, a afirmação do Sai Baba, ela traz à tona e tem como objetivo principal introduzir uma nova perspectiva na educação, ou seja, os valores humanos versus os saberes escolares, e enfocando aí questões práticas e situacionais na relação educador-aluno e sociedade. Isso porque o ser humano, ele é um ser convivente, ele nasce, cresce e se desenvolve e morre em sociedade, ou seja, todos nós precisamos e necessitamos conviver com a sociedade. E se a convivência ela for harmônica, for uma convivência respeitosa e com respeito à individualidade de cada um, lógico que nós teremos um mundo bem melhor. Vamos conversar sobre isso hoje, professor. Vamos lá. Felipe, eu vou fazer uma inversão aqui. Que talvez alguns dos nossos ouvintes não saibam, e os que sabem podem nos ajudar a ampliar esse debate aí. Essa fala de Sai Baba, que é educar e formar o bom caráter. Veja que ele alerta isso. Ele atrela a educação à formação do caráter. E não é qualquer caráter. Ele qualifica o caráter. É o bom caráter. Porque educar para formar o mau caráter não faz o menor sentido, não é? Não. Mas é o que a educação moderna faz. Né? A educação moderna, além de criar... o que é o mau caráter? Geralmente nós atribuímos ao mau caráter ao indivíduo que é bandido. Um indivíduo que é um pernóstico. Um indivíduo que é um beócio. O mau caráter aqui é aquele indivíduo que tem um caráter mal formado. Né? Essa é a colocação da frase de Sai Baba. Né? Porque é somente esse indivíduo que tem uma unidade corpo-espírito com ele mesmo, né? Ou seja, ele está identificado com ele mesmo e não com o mundo exterior, as coisas fora dele. Somente esse indivíduo equilibrado consegue, porque todos nós, como você bem colocou, nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos em sociedade. Então toda ação humana, independentemente dele ser pobre, dele ser rico, dele ser remediado, dele ser analfabeto, culto, tanto faz. Todo indivíduo executa ou vive a sua vida em sociedade. Mesmo os índios. Sem dúvida. Preciso que você entenda isso. Né? Então o homem, ele é um ser convivente. Ele é um ser convivente.
a cultura, por exemplo, vem a ser a expressão desse convívio, né, o coroamento desse convívio, sob diversas formas. Por conseguinte, a educação assume um papel central na vida. E quando nós falamos em educação, nós estamos falando em qual educação? É a educação da escola ou é a educação de casa? Para Psaibaba, por exemplo, uma não interfere na outra. E ambas têm a mesma responsabilidade. Exato. Que é formar o caráter. Exato. O que nós não temos hoje? Entre outras coisas, nós não temos escolas comprometidas com a educação. E aqui é aí que eu falei que eu vou fazer abrir um parênteses assim para a gente recuar um pouco no tempo. Será que nós podemos, só um minutinho, será que nós podemos generalizar e colocar não temos escolas ou nós não temos professores? Porque a escola é uma entidade, né? Ou nós não temos, ou nós não temos, ou não. A escola é uma entidade, é um prédio, né? Uma entidade que pode ser física ou não. Sim, também. Mas repara, quando a gente fala escola, a gente se memoriza. A gente coloca toda a docência, né, dentro da mesma afirmativa. Nós não temos docência para formar o caráter, um bom caráter. Não temos docentes para formar um bom caráter. Aí fica ruim. Eu acho que seria... Não fica ruim, não. Os professores que me desculpem, eles vão ter que ouvir isso mesmo, eles vão entender. Então tá bom. Então vamos lá. Isso mesmo que eu estou querendo dizer. Não tem. Então tá bom. E por que não tem? Por que não tem? Porque aqueles que conseguem formar o bom caráter do aluno, eles o fazem à revelia do sistema. Sim. Tá? Sim. À revelia do sistema. Porque o sistema brasileiro, e aí que eu vou fazer uma crítica ácida ao sistema. Né? Mas o que acontece hoje? Por exemplo, há uma crítica dos professores de nível primário e secundário, né? Eles reclamam que são os burocratas do governo ou os burocratas das universidades federais, né? E em conluio com o governo federal, ou os governos estaduais, que urgem os planos de educação. E é correto. Ao mesmo tempo, isso é uma situação profundamente bizarra, porque, por exemplo, quem está ali na lida direto não são os burocratas. Então, quem deveria fazer plano de educação jamais poderia ser burocrata. Por exemplo, não pode. Essa situação está invertida, porque são os professores, são aqueles indivíduos que estão em contato direto com o público, com os estudantes, que deveriam ter, entre uma das suas atribuições, montar currículo, montar prova, enfim. Mas vamos chegar nesse ponto. Qual é que eu quero trazer a uma reflexão? Por exemplo, qual é a universidade na Idade Média? Ela tinha uma função original. Essa função original, assim como você vê, por exemplo, o Ocidente cristão, o Ocidente cristão não, o mundo ocidental tem como base o pensamento grego, né? Aí nós temos Platão, Aristóteles, todos os grandes homens que ensinavam antigamente. Nós não tínhamos escolas formais, né? Nós tínhamos um tipo de escola e essas escolas formavam caráter e formavam indivíduos pensantes. Isso é algo muito interessante, Felipe, porque veja, isso significa que a escola não é um problema de currículo. Porque se fosse, os gregos pensariam muito mal, os indianos pensariam muito mal, os tibetanos pensariam muito mal, os índios pensariam muito mal. Então, só que isso hoje é algo tão já entronizado que fica difícil. Tem vários educadores, principalmente, curiosamente, do leste europeu, alguns da França, uns tantos da Inglaterra. A Inglaterra é um país que tem uma produção científica fabulosa em termos assim de liberdade intelectual. A França, por exemplo, não permite nenhuma liberdade intelectual. Nenhuma. Ao contrário do que se pensa.
Então, já existem alguns indivíduos que estão criticando largamente essa uniformização do padrão da educação. Né? Mas vamos ver aonde é que, de certa forma, o problema acontece. Na Idade Média, então, as primeiras universidades, nós temos o quê? 1000 anos de universidades, né? De tradição universitária na Europa. A universidade, ela tinha uma função original. Qual era essa função? A universidade hoje, ela tem funções completamente diferentes e afastou-se enormemente dessa função original. Né? Hoje ela se presta, o que definia a função original? A universidade era um local, que era um centro de busca e de preservação do conhecimento. Para quê? Para mais nada. Busca e preservação do conhecimento. Né? É uma ilusão muito grande e é um despautério maior ainda dizer que a universidade, na Idade Média, se destinava a formar a classe dominante. É só ver quantos reis eram formados, por exemplo, e às vezes até reis que sabiam ler, para a gente verificar que essa informação é de uma bobagem incalculável. Né? Então, na Idade Média, por exemplo, havia a consciência do benefício que o conhecimento representa, pela simples posse do conhecimento. Não é nada além. Né? Então, não se pensava na hipótese de usar o conhecimento para qualquer coisa. Ou seja, a gente não usava o conhecimento para ganhar dinheiro, não usava o conhecimento para aprender a passar a perna nos outros, não usava o dinheiro para formar uma classe dominante, para criar uma política específica, não usava o conhecimento para criar mercado financeiro, não usava para nada disso. Hoje, por exemplo, você tem faculdade de economia que vão ajudar a criar um tipo de classe dominante, por exemplo. Uhum. Né? Então, há uma distinção muito grande. Com o correr do tempo, a universidade, essa universidade antiga, né, uhum, ela vai adquirindo finalidades terciárias, secundárias. Então, o que vai acontecer? Na Renascença, vai haver uma briga muito grande, começa uma disputa entre os reis e o Papa, pelo domínio da universidade. Porque na Renascença nós já temos N modificações no campo do conhecimento e nós temos, sobretudo, uma materialização do mundo. Né? O mundo passa a ser corpo e o homem passa a ser identificado com o seu corpo e cada vez mais com o seu corpo. O que acontece precisamente? Há um declínio da intelectualidade. Aqui a intelectualidade num sentido mais lato e sublime do termo. Há um declínio da intelectualidade, inclusive da intelectualidade católica, porque diga-se o que disser, a Igreja de Roma sempre produziu, ao longo de 2000 anos, indivíduos altamente notáveis, de uma intelectualidade brilhante. E ninguém, nenhuma religião, conseguiu produzir isso, pelo menos no Ocidente. Tá? E permanece até hoje. Tanto é que os indivíduos que chegam a cardeal, você não tem nenhum cara que chega a esses altos postos que não tem uma cultura que ela é estarrecedora. Né? Aliás, é até um critério. Você só consegue fazer universidade, mestrado, doutorado, se tiver algum grau de distintivo dentro. E aí, a partir disso, a pessoa vai criando algum encaminhamento dentro do próprio protocolo da Igreja Romana. Né? Mas o que vai acontecer? Dom João III, rei de Portugal, é um dos indivíduos que vem a financiar uma das coisas mais abjetas que já aconteceu na história da humanidade, que é o Concílio de Trento, onde você pega todo o processo de intelectualidade e bota uma mordaça nela. Né? Então, quando a gente pega os intelectuais do século XII, XIII, e quando a gente vai pegar o Concílio de Trento, que é século XVI, né, há uma queda no nível das universidades. Por quê? Porque há uma politização das universidades. Ou seja, elas não são mais locais de posse e resguardo do conhecimento. Os papas e os reis, exatamente porque o mundo começa a ficar medíocre e materialista em excesso,
financista em excesso, os papas e os reis começam a disputar a tapa, né? Existiu uma coisa fabulosa, que foi a Alemanha. Na restauração da Alemanha, a universidade conseguiu recuperar e conservar uma autonomia muito grande, tá? Isso se notabilizou, por exemplo, no surgimento do romantismo e do idealismo alemão, tá? Que são dois sistemas que privilegiam diretamente a ideia de liberdade. Não aquela ideia de liberdade da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, que é uma ideia completamente maluca, baseada na lei, no preposto da lei. Nós falamos no programa passado que a lei pode ser imoral, né? E a lei, inclusive, pode botar mordaça em um indivíduo brilhante, desde se ele contrariar a lei, não é? Então, o romantismo alemão não. Ele tem uma ideia de liberdade e de não interferência de poderes externos nas universidades. Isso é uma coisa fantástica, não é? A universidade mantém-se por si mesma dentro da sua produção de conhecimento. É uma coisa bizarra. Nos Estados Unidos a gente tem esse modelo, por exemplo, em que você tem universidades que trabalham especificamente para grupos de poder. Então, a Ford manda numa determinada universidade, certo? E portanto, existe uma interferência de um poder externo dentro da produção daquele campo de conhecimento. Exato. Você norteia o conhecimento. Exatamente. Né? Você norteia. Isso é uma coisa altamente nefasta. Os governos comunistas e socialistas, todos eles fazem isso. Os governos de esquerda também. É o que se chama aparelhamento pedagógico. É a criação de um formulário de doutrinação, né? Isso é a forma mais eficiente que você tem de matar de fato um país, né? No entanto, então, o que vai acontecendo? Voltando, a partir desse momento, né, digamos, o Renascimento, depois nós temos o idealismo e o romantismo alemão. Exceto a Alemanha, na Europa, naquele período, nós não teremos praticamente mais ninguém, né? A partir desse momento, do Renascimento em diante, o que vai acontecendo? Vai havendo uma intervenção cada vez maior, né, de poderes externos dentro do campo da produção do conhecimento, e num determinado momento, quando veio a Revolução Industrial, existe uma interferência, sobretudo num sentido comercial. Ou seja, a universidade ela vai se transformando, e aqui que eu gostaria que os professores entendessem, numa instituição para a formação profissional. Você entendeu? Uhum. Não tem nada que ver. Um local que guarda o conhecimento não tem nenhuma relação, a princípio, com um local que forma pessoas. Não deveria ter, né? Não deveria ter, são coisas completamente distintas. Uhum. São coisas completamente distintas. Porque você está formando mão de obra para suprir demanda de mercado. É muito simples entender essa lógica. A lógica é o seguinte: a lógica está, hoje, por exemplo, qual é o indivíduo que vai fazer medicina porque ele gosta? Esse é um bom exemplo. Ele não vai fazer medicina porque ele gosta. Ele vai fazer medicina porque dá dinheiro. Exato. Certo? Certo. Isso é o que se chama de politização da universidade. Ou seja, você tem o mercado de trabalho. Em Brasília, conversando com a professora Jussara, ela me deu um dado estarrecedor, por exemplo. Ela falou que o governo federal sabe, por conta dessa politização, e claro que isso não é um problema do governo do PT. Quem fala isso é de uma bobagem inconsulte. Isso é um problema secular do Brasil. Secular. Dentro de pouquíssimos anos, nós não teremos, no campo da medicina, por exemplo, profissionais, o médico que lida com criança é o pediatra. Pediatra. Não terá pediatra. Sabe por quê? Porque o cara vai fazer uma outra coisa que eu estava conversando com ela, por exemplo, os partos. Diz ela que a maioria das mulheres, de 70% a 80% das mulheres, querem ter parto normal. Isso. Os médicos não permitem. Uhum. Por quê? Então hoje muitas crianças estão tendo graves problemas de intolerância à lactose, alergias inúmeras, porque a criança ela só fica autoimune quando ela passa pelo canal da vagina.
É curiosa a natureza, né? Ela tem que passar pelo canal. Se ela é tirada direto da barriga, como no caso da cesariana, que é uma interferência, a criança não tem imunidade estabelecida no corpo. E aí grande parte, e não tem como fazer depois. Entendeu? Mas aí o que acontece? O médico não quer deixar a mulher fazer o trabalho de parto normal, por quê? Porque ele vai ganhar 5 mil reais, por exemplo, quando ele ganha pouco. Então, se o cara trabalha, tem uma equipe enorme que faz parto, né? Você tem 5, 6 pessoas que vão fazer ali. O indivíduo fizer 5 partos por dia, ele ganha quanto? 20, 25, né? 25 mil reais. 25 mil reais. Em uma semana ele faz 100 mil. Faz mais. Acabou. É isso. A lógica é essa. Então, evidentemente, muitos dos nossos ouvintes devem se lembrar daquele tempo que não é tão longe assim, né? Porque quando a gente fala, parece que a gente está falando de fato da Idade Média, em que havia os médicos de família, né? Pessoas que iam exercer determinadas profissões porque de fato gostavam. Você tinha um indivíduo que ia ser que gostava de cozinhar e ele ia ser cozinheiro. Então hoje nós não temos a formação profissional, né? Nós não temos aquele indivíduo que vai fazer uma profissão ou vai ser um profissional naquela área porque ele gosta, né? Então essa é a grande dificuldade. As universidades hoje e as escolas vêm na esteira desse processo, tá? A finalidade hoje das escolas não é educar e não é formar caráter. A finalidade dessas escolas é formação profissionalizante. Ensinar o indivíduo a apertar parafuso. É a mesma coisa que médico. Eu costumo falar que daqui a pouco nós não vamos ter mais médicos com um amplo conhecimento de medicina. Nós vamos ter técnicos. Nós vamos ter técnicos e vamos ter fazendo medicina nos laboratórios. A bem dizer, os laboratórios hoje já dão o diagnóstico, não é o médico. Então, eu acho que nós estamos perdendo muito, além daquilo que você falou, né, da falta de vocação, né, seria isso, né? Da falta de vocação também, nós estamos perdendo muito da profundidade das profissões, daquilo que se ensina na faculdade e na universidade. Porque não se tem uma ideia global, né, da educação, da cultura, né? Nós temos pelo menos especialistas em determinadas áreas, né? É isso. Exatamente. E o problema disso é o seguinte: o foco é sempre um foco mercadológico. Exato. Né? Por exemplo, o Brasil começa a produzir navio. Aí precisa de engenheiro naval. Aí precisa de engenheiro naval. Aí você precisa de funcionário que vai ficar ali de soldador. Pronto. Acontece uma crise como essa que está acontecendo agora no setor naval no Brasil. As empresas despedem todo mundo, aquele cara não sabe fazer mais nada, passa a passar fome, né? E aí passa a cobrar do governo. Então, hoje, e não é hoje, tá? Isso não é um problema de agora. Não, você deve se lembrar, inclusive, L'Oréal, que quando houve o boom de desenvolvimento de São Paulo, houve uma procura por engenharia muito grande. Houve uma procura pelo curso de engenharia muito grande. Quando acabou o boom do desenvolvimento da cidade de São Paulo, né, os engenheiros vendiam os churrasquinhos nas esquinas. É do meu tempo isso aí, há duas décadas e meia atrás. Eu conheci muito engenheiro vendendo churrasquinho nas esquinas. Quer dizer, é o que eu falo. Hoje, por exemplo, nós não temos engenheiros petroquímicos. Por quê? Porque o nosso fomentou isso, nós não tínhamos pré-sal, nós não tínhamos exploração, nós não tínhamos refino, não tínhamos nada disso. Hoje nós estamos importando engenheiros petroquímicos, porque nós não temos engenheiros petroquímicos. Exatamente. Então veja, não é que a finalidade econômica e política e social não deva ser atendida dentro da universidade. Sim, mas como especialização. Como especialização, é o que eu falo. Como especialização, sim.
não como forma de conteúdo geral, só especificamente para isso. Não é? Por exemplo, nós temos engenheiros hoje saindo da faculdade que não conhecem nada de história. Temos engenheiros hoje que saindo da faculdade que não conhecem absolutamente nada de filosofia. Então, quer dizer, como é que ele se forma o caráter desse indivíduo? É um caráter de engenheiro civil? Mas nós nem chegamos no caráter, hein? O buraco aqui está muito mais embaixo. Né? Então, o que o Brasil atravessa? Então, a gente herda, né, uma questão aí, claro, histórica, né, das universidades. Uma questão fundamental dentro do Brasil, diferentemente dos outros países, por mais que se pente a história de dourado, ela não é dourada, ela é negra mesmo. O Brasil não tem tradição universitária. Tá? Nós temos algumas universidades isoladas que têm os seus pequenos clãs, e esses clãs tomam conta de um determinado reduto. O problema dessas universidades é que elas estão igualmente aparelhadas, todas elas. Então, o que vai acontecer? É muito claro uma coisa que a gente verifica em relação a essa falta de tradição universitária no Brasil. Né? A desvantagem que o Brasil leva no cenário internacional, por exemplo, decorre quando você não tem gente que pensa, que precisa de pensar. Né? Quando você não consegue formar aparato intelectual, o que se cria? Cria-se um tipo de despreparo da elite política, por exemplo. Hoje, quando nós olhamos para o Congresso Nacional, é uma loucura. Quando você olha para aqueles indivíduos, nós literalmente, sei lá, nós temos o quê? 500 e tantos congressistas, não sei, entre Senado e Câmara, não faço ideia. Temos mais, temos quase 600. Mas é uma loucura. Quanto desses indivíduos entendem ou têm um mínimo trato, uma cultura mínima? Cultura. Não tem. O plano deles e a preparação deles é a pior possível. Mas foi feita uma pesquisa uma vez por um rapaz aí da televisão, fizeram lá no Congresso, com uns 4 ou 5, os 4 ou 5 não sabiam o que queria dizer IBGE. Nossa Senhora. Veja, por exemplo, em qualquer lugar do mundo, Felipe, vamos dizer, o Brasil adora a França. Né? O brasileiro tem mania de se reportar à França e atualmente ao modelo americano. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Abraham Lincoln, foi um dos maiores estilistas da língua inglesa. O homem era de uma cultura e de uma erudição, né, a toda prova. Nos Estados Unidos, até hoje, os presidentes americanos são indivíduos altamente gabaritados. Altamente. A única exceção à baila foi o George Bush, que é uma coisa bizarra, né? Quando você vê aquele indivíduo. A França, por exemplo, o francês não se incomoda se você meter o dedo na cara dele e chamar ele de corrupto. Ele é. Mas você não fala para um francês, por exemplo, que ele cometeu um erro de gramática. Aí ele te chama para um duelo. Né? Portugal, por exemplo, está apinhado, sofre esse mesmo problema do Brasil, está apinhado de homem ignorante no poder. Né? Então, o que resulta dessa coisa? O Brasil também tinha uma elite de tradição intelectual. Até quando? Até, no máximo, a década de 50. No máximo. Você veja, todos os presidentes que a gente pega até a década de 50, incluindo o Juscelino, que já entrou um pouco mais, o Juscelino era um homem de um saber enorme. Né? Mesmo o Jânio, com uma figura. O Jânio falava um português impecável, né? Sim, sem dúvida. Entre outras coisas, ele tinha esse rigor estilístico do Abraham Lincoln, e com muito mais profundidade. Isso se manteve um pouco no regime militar,
um pouco, porque os militares têm um tipo de formação, né? O cara que chega a general, ele tem que ter um conhecimento, é um conhecimento limitado, mas tem. Muito bem. Fernando Henrique Cardoso, a quem é alçado aos mais altos graus e louros, né, da intelectualidade, o Fernando Henrique, perto, de fato, de um intelectual de proa, né, se ele tivesse convivido, certamente, com Guimarães Rosa, o Guimarães Rosa tinha dado umas boas ensaboadas. Porque o Fernando Henrique é simplesmente um que fala bem, um indivíduo educado, né, etc. Agora, enrolado, ele tem um discurso esquerdista. Mas ele consegue concatenar alguma linha de pensamento que não nos deixe, de certa forma, completamente envergonhados. Agora, o Lula é uma figura grotesca. Grotesca. Porque um indivíduo que faz apologia da ignorância, como desculpa da sua origem pobre, ele não foi mais pobre do que o Machado de Assis, por exemplo, que além de tudo era negro. Ele não foi mais pobre do que a Cora Coralina, que é a mulher e doceira. Ele não foi mais pobre que muita gente boa. E essa gente boa, que entende o valor do conhecimento, não é o valor do título. Você entendeu? É preciso separar isso, não é o valor do título, é o valor do conhecimento. Porque o conhecimento, ele pode estar depositado numa universidade, ele pode estar depositado numa escola, mas ele pode estar depositado, por exemplo, num saber oral. Um cacique indígena é um autodepositário de conhecimento, né? Um babalorixá, por exemplo, é um autodepositário de conhecimento da tradição africana, dentro da religião, do candomblé, por exemplo, né? Um sheik é um autodepositário de conhecimento dentro da tradição do mundo árabe. Um rabino é um autodepositário de conhecimento dentro da tradição da Cabala, do mundo hebraico. Então, assim, é preciso separar. Agora, qual é a vantagem que o Brasil leva? E o mesmo dá-se com a Dilma Rousseff, né? Então, são esses últimos presidentes. O Fernando Collor, por exemplo, além da estampa bonita, o que tinha? Nada. O Fernando Henrique até articula uma ou outra coisa, né? Os presidentes que nós tivemos, né, nessa República Nova. Curiosamente, ao contrário do que se possa pensar, de todos eles, o Sarney é o único homem que de fato gosta de cultura. Gosta e respeita. Nós não tínhamos isso no Tancredo, ao contrário do que se possa pensar. Nós não teremos isso nunca no Aécio Neves, se ele vier a ser candidato para alguma coisa. A Marina Silva talvez tenha sido uma pessoa que tenha entendido o valor do conhecimento e foi tão ou mais pobre e com uma vida muito mais miserável do que a do Lula e muito mais difícil. Então não é bonito o Brasil, um país desse tamanho, ter um presidente que faz apologia à ignorância. Porque sequer esse indivíduo conseguiu entender, como muitos dos políticos. Então hoje, qual é o reflexo que nós temos da classe política brasileira? Essa falta de tradição intelectual. Não é falta de título, é falta de tradição intelectual. O Brasil deixou-se, né, destruir a pouca tradição intelectual que tinha, porque ele já não tem tradição universitária. É preciso que se entenda isso. Ele não tem tradição universitária, mas ele tinha um pouco de tradição intelectual, né? Então, essa tradição intelectual, hoje, qual é o professor de escola universitário? Qual é o professor de escola comum que, de fato, transforma um aluno? Muito poucos. Muito poucos. E qual é o professor que não está preocupado com o seu salário? Todos. Se a gente pegar o professor de antigamente, é claro que o parâmetro das escolas públicas antigamente era infinitamente melhor. Não tinha. Por quê? Qual é a diferença que nós temos hoje para a escola, seja ela pública ou privada, para as escolas antigamente? Para as escolas de 30, 40 anos atrás. Rigor de intelectualidade. Só isso. Eram outros valores também. Havia uma tradição intelectual. Eram outros valores também não estávamos tão contaminados pelo consumismo como nós estamos hoje. Por isso hoje se valoriza mais o salário do que propriamente o saber. Mas claro,
Porque o que aconteceu? As empresas, por exemplo, entenderam, a política entendeu, o mercado econômico entendeu que ele pode aparelhar a universidade. E o cidadão também. E o cidadão, claro, porque o que acontece? Você criou, então veja, hoje as escolas se servem do fundamental. Veja, aqui no Rio de Janeiro nós temos escolas, o que é uma aberração, devia ser proibido pela Organização Mundial de Saúde. Tem escolas aqui que bebês de 6 meses de idade já pode começar a frequentar a escola, aonde ele vai, quando tiver com 1 aninho, ser colocado na frente de um computador. Nossa. Muito bem, isso é escola aqui no Rio de Janeiro de elite. Sabe qual é a mensalidade de você botar um bebê assim durante 6 horas por dia? Por volta de 4, 5 mil reais. Tá certo? Agora, o cérebro humano, ele termina de ser formado aos 4 anos de idade. O que um bebê vai fazer diante de um computador? Nada, a não ser ficar louco. Né? Então, o governo, de certa forma, só atrapalha. Porque existe um mercado demandante cada vez mais, né, onde as universidades se tornaram partidos políticos. Ou coloca-se em cima da universidade, a universidade é planejar a reforma a universidade é obrigada a planejar a reforma social, por exemplo. Os governos municipais não sabem ter a solução para um projeto de favela, ele vai buscar dentro da universidade. A universidade não é obrigada a ter essa resposta, não. Não é a universidade. Porque ela virou um ministério. O ministério tem que ter as suas equipes capacitadas de formação. Então, o que nós temos hoje é uma confusão, onde a função específica da educação misturou-se com outras coisas, como política, religião, filosofia, etc, etc, etc. Um outro absurdo que vem sendo feito. Você coloca dentro dos parâmetros curriculares filosofia para ser ensinada para criança. Ora, a filosofia exige um certo tipo de raciocínio e de demanda intelectual que a criança não tem e não é época dela ter. Ela tem que ser incentivada para outras coisas. Não é para pensamentos de lógica nesse grau de sofisticação. Ou então o que está se pretendendo aqui é, de novo, um aparelhamento e uma catequese política. Porque não faz o menor sentido. Então, por que o Brasil vai perdendo ponto ao longo do tempo? Porque, infelizmente, há décadas, e isso antecede os militares. Antes dos militares, nós já tínhamos um empobrecimento intelectual rigorosíssimo, absoluto, e ele foi aprofundando cada vez mais. Né? A ponto de que hoje nós temos como expressão dos 3 poderes no Brasil indivíduos que são completamente incapacitados. Quando a gente pega um jurista do início do século passado e nós pegamos hoje alguns indivíduos do Supremo, sinceramente, é de estarrecer. Isso não está só na política, está nos 3 graus. Embora o judiciário mantenha relativamente algum tipo de rigor. Relativamente. Né? Geralmente os advogados, quando chegam a altos cargos, eles são pessoas muito cultas. Né? Porque a advocacia conseguiu, curiosamente, manter algum tipo de tradição de intelectualidade. Os médicos não mantêm, por exemplo. Os médicos ficaram muito ricos, mas eles não têm tradição de intelectualidade. Você tem médicos que são, às vezes, pessoas muito poderosas, grandes doutores, e são verdadeiras cavalgadoras culturais. Né? O país só perde com esse tipo de coisa. Muito bem, acho que vamos dar um intervalo. Eu quis dar para a gente entender hoje, né, esse problema que vem na esteira. Ele é muito antigo, tem raízes muito profundas,
A educação brasileira vem de décadas, não é o governo do PT, não é o governo do PSDB, não foi o governo dos militares, muito pelo contrário. O Brasil vem abrindo mão de coisas que são muito sérias. E efetivamente, essa desconstrução do campo da intelectualidade, então é preciso que as pessoas entendam. Amor ao conhecimento não tem relação com prédio. Índio não tem prédio. Mas ele mantém o seu conhecimento, ele mantém a sua tradição, ele não abre mão dele, né? E as universidades têm que ser centro de produção de conhecimento. Ela não é outra coisa. Porque se ela passa a operar para fora, ela perde o foco nela mesma, que é produzir conhecimento. Pronto. Né? Ou passa a ser subserviente, passa a ser refém dos ditames de fora. É isso, e é o que está acontecendo. Bom, Uriel, vamos a um pequeno intervalo, a gente volta já que vamos falar sobre os valores humanos no contexto escolar, ok? Vamos lá, a gente volta já. Vocês estão na Cultura Online Brasil, com o programa Culturas e Identidades. Hoje o professor Uriel nos falando sobre educação. A gente volta já. Obrigado a todos pela vossa audiência.